Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta quarta-feira, hoje dia 23, de setembro, já na primavera. Hoje o sol deu o ar da graça, que maravilha, né? Tivemos aí alguns dias chuvosos e que realmente causaram alguns estragos, né? Pelo menos muita gente ficou aí com o pé na lama em muitos locais da Baixada, porque foi muita água, bastante, chuva intermitente, mas hoje volta aí o sol e a gente espera que fique, pelo menos aqui, fique dessa forma por enquanto. Agora gostaríamos que essa chuva tivesse caído e continuasse caindo lá no Pantanal, né? Onde tudo está sendo destruído pelo fogo. Tem chovido em algumas áreas, mas em muitos locais a chuva ainda não chegou. E se chegou, não foi o suficiente para apagar o fogo que queima a nossa biodiversidade. Isso é uma judiação, matando animais em grande número e ferindo outras. Vimos aí numa reportagem uma onça com as patas todas queimadas e dificilmente ela vai reagir a isso, porque foi queimadura de 3º grau. Então a gente vai torcer, rezar, orar para que a chuva caia em bastante pelo Pantanal mato-grossense e também em toda a Amazônia. Estamos começando aqui o programa de hoje. Quero cumprimentar os meus convidados e antes, porém, só para atualizar aqui os números, já me disseram, Altair, você começa o programa assim já dando uma notícia meia triste, mas não tem jeito, a gente não pode fugir da realidade. Faço até questão, como fazia aqui o Edgar Boturão, que hoje está afastado devido à lei eleitoral, que não permite que apresentadores de rádio e televisão continuem no seu trabalho, no seu dia a dia, aqueles que vão ser candidatos a vereadores ou ao executivo, ao legislativo. O Boturão já fazia isso aqui também e a gente continua fazendo, que é de uma importância muito grande, para que as pessoas não achem que a coisa acabou, que a pandemia, pelo contrário, nós tivemos um aumento da pandemia aqui na região, aqui em Santos, em quase 120%, 130% de internações e mortes de contaminação, porque tivemos aí um feriado prolongado em que as pessoas não conseguiram se conter na ânsia de passear um pouco, de sair um pouco, e se aglomeraram. E não só nas praias, mas os bares, os restaurantes, lanchonetes, shoppings, quer dizer, uma loucura isso. A aglomeração causou esse aumento aí. Então, para lembrar todo mundo que nós estamos vivendo uma pandemia ainda. O Brasil fecha hoje com 138.108 mortos até hoje, um número absurdamente grande. E 4.591 infectados, isso na contagem oficial. Mas eu vou repetir, segundo analistas, segundo especialistas, né, na área de saúde, esse número chega até 9 ou 10 vezes mais. E os Estados Unidos bateu aí os 200.731.000 mortos. Meu Deus, que tragédia, né? Coisa que o Trump dizia que isso não é nada, fiquem tranquilos. Hoje já não acha da mesma forma, o discurso é diferente, porque mais de 200 mil americanos perderam a vida. No país, na maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Deixa eu cumprimentar aqui os convidados de hoje. À minha esquerda aqui, ele que é o coordenador do PROCON em Santos, Rafael Quaresma. Prazer recebê-lo, Rafael. Prazer é todo meu. Como é que vai? Tudo bem? Meu xará aqui, uma alegria participar. Santana lá na ponta, todos os telespectadores do Ponto de Vista, aqui estamos. Mais uma vez, fazemos aqui o cruzamento dos Rafaéis da vida. Isso aí. Rafael Vita, que é o advogado e também procurador-geral da Santa Casa de Santos. Rafael Vita, prazer também retornar ao programa com a sua presença aqui. Boa tarde, Altair. Boa tarde ao meu amigo, xará e colega de profissão, Rafael Quaresma. Sempre um prazer dividir a bancada com você e sempre um prazer ter o carinho dos telespectadores aí da Santa Cecília TV e do programa Ponto de Vista. Uma bancada onde eu me sinto muito à vontade e sou sempre recebido com muito carinho. Ele que faltou ao programa ontem, que nós vamos descontar, porque aqui não é como o INSS, não, que os médicos faltam e vai suspender o... Não. Aqui vamos cortar o ponto. Meu querido amigo jornalista, que todas as tardes está aqui conosco, o Marcos Santana.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, espero que minha falta tenha feito falta. Se fez falta, fez falta. E eu quero agradecer a você, Altair, e ao diretor desse programa, Edgar Buturão, porque além do ponto de vista, eu também atuo no Jornal da Hora. E ontem eu tinha um compromisso inadiável pelo Jornal da Hora em São Paulo, então tive que me ausentar. E o nosso diretor, Edgar Buturão, compreendeu essa importância e me dispensou do programa de ontem. Mas eu espero que a minha falta não tenha feito falta. Não, fez falta. O duro é quando a falta não é sentida, mas a sua foi bastante sentida. É um mau sinal, né? E eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Bom, eu falei aqui no programa de segunda-feira, né? Mandei um abraço aqui à minha querida cidade de Cambará, que fez aniversário, 96 anos, né? E ontem ela foi notícia nacional. Fugiram 34 presos da delegacia, porque por causa da contaminação, fizeram lá uma dosagem, né? Um teste, né? Teste lá, e o pessoal estava infectado. E os presos fugiram, 34 presos fugiram. Encheu a cidade. Encheu assim. Rapaz, a minha cidade só é notícia quando prende os caras. Brincadeira. A última que foi um carregamento de drogas que vinha do Paraguai, que passa pela BR-369, a BR que corta, né, quase todo o Brasil aí, e passa no meio de Cambará, e foram presos. Então, as duas notícias, é lamentável que isso ocorra, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Gente, eu quero começar o programa aqui falando, o juiz federal Márcio França, ou Márcio de França, para ficar diferente, né, Márcio de França, do Distrito Federal, juiz que suspendeu a volta ao trabalho presencial dos peritos médicos e o corte do ponto. Essa coisa da perícia do INSS complicadíssima e mais essa medida aí. Eu vou começar com o Rafael Quaresma aqui, que é advogado e coordenador do PROCON. Rafael. Olha, tá uma novela, né? Essa questão envolvendo o retorno das perícias do INSS. A gente tem ali uma situação, né, um direito social por excelência, uma situação em que reflete diretamente na vida das pessoas que dependem dessa resposta, né, do INSS. Tem pessoas que precisam renovar o benefício, que precisam obter o benefício, né, um benefício acidentário, de auxílio-doença, que precisa passar pela perícia. Então, seja para convalidar aquela situação, seja para reconhecer essa incapacidade, muitas das vezes transitória, não é, e parcial, precisam da perícia do INSS. O que me chama a atenção, Altair, sem entrar aqui diretamente no mérito, né, se é justa, injusta a reivindicação, ninguém aqui prega uma situação, né, no sentido de que faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Sim. Não, pelo contrário. Agora, pegando a questão envolvendo os médicos, a gente sabe que os médicos, desde o início, estão na linha de frente. Né? E aí, obviamente, que eu não me refiro aos peritos do INSS, mas a todos os demais que atuam nas UPAs, nos hospitais, que atuaram nos hospitais de campanha, enfim. É da natureza, é da essência da atividade essa situação muitas vezes extrema. Então, o que me causa espécie ali, o que me causa estranheza é justamente essa disparidade em relação a todo o tratamento que é dispensado para uma situação que envolve, né, que necessita da ciência médica, para uma outra que também reflete na vida das pessoas. É necessário que se busque uma alternativa e que, se não for com o retorno dos peritos, de alguma outra forma, não haja esse impacto que está acontecendo em relação àqueles que buscam a resposta do INSS. Imagina só você que nos acompanha, alguém que aguarda por 30, 60, 90 dias uma análise, não é, do seu caso, a perícia em relação à obtenção do benefício. Como essas pessoas estão? Então, sem desmerecer a reivindicação, justa ou não, eu nem analiso por esse aspecto, mas se é relevante essa fundamentação, me parece que tão ou mais relevante é também a resposta que precisa ser dada àqueles que esperam uma posição do INSS. O Rafael Vita, veja você, além dessa dificuldade toda, para poder marcar aí uma perícia hoje,
no INSS, as pessoas estão aí sem conseguir marcar, está tudo parado, né? Então você não consegue marcar. Agora, depois que você marca e é atendido, coisa que você não está sendo, como colocou aqui o Rafael Quaresma agora, seu xará, né? As pessoas não, depois, se forem atendidas, demora cerca de 45 a 90 dias para que essa perícia seja enviada ao INSS, ou então tenha o retorno disso tudo. Agora imagina quanto tempo as pessoas não comem, não têm remédio, como é que fica? É uma falta de sensibilidade, acho que muito grande dos nossos governantes, né? Eu acho que falta de sensibilidade, você está sendo aí muito gentil com a situação, Altair. Eu, na verdade, acho isso assim, extremamente lamentável. E nós temos alguns aspectos, né? Como o Dr. Rafael Quaresma disse, eu acho que não nos cabe aqui analisar tecnicamente a decisão, se ela é tecnicamente correta ou não, né? O que eu vejo dessa situação primeiro, o INSS sequer deveria ter parado se não é essencial o serviço que é prestado pelo INSS, que serviço que é essencial? Então, os policiais militares continuaram trabalhando porque são serviços essenciais. Os bombeiros continuaram trabalhando porque são serviços essenciais. Os enfermeiros, os médicos. Por que o INSS, que presta esse relevante serviço social no país inteiro, né? Porque o INSS ele está presente em todos os rincões do Brasil. Por que essa instituição ou esses colaboradores dessa instituição não poderiam ter permanecido trabalhando, dada a relevância do serviço que é prestado? Eu vou além, inclusive. Eu sempre fui a favor de que, por exemplo, a própria justiça, né, os fóruns, os tribunais também fossem enquadrados como serviços essenciais. Afinal, a prestação jurisdicional também me parece estar aí muito enquadrada, né? Essencial. Essencial. Então, se o INSS ou a Justiça não são serviços essenciais, o que são? Por que realmente essa diferenciação, né? Quais são os interesses que estão aí em voga e que envolvem essa instituição, que fazem, por exemplo, acho que há 2 semanas atrás, se eu não me engano, numa segunda-feira, quando estava previsto lá a retomada desses funcionários, um juiz, na calada da noite, deu uma liminar e as pessoas deram com a cara na porta, idosos, crianças, mulheres grávidas, acidentados, enfim. Então, eu acho que a situação, volto a dizer, não é questão de analisar tecnicamente ou não, mas, de fato, se o INSS não deveria ser enquadrado aí como uma atividade essencial. E o INSS, aliás, já prestava um péssimo serviço antes da pandemia. Agora é um serviço quase nulo. Você imagina um cidadão aí que sofreu um acidente de trabalho, está sem receber, ele está acidentado, sem receber, sem comer. Enfim, olha o caos social que pode ser instalado devido ao não funcionamento dessa instituição. Olha, a coisa é muito grave, viu? É mais grave do que a gente possa imaginar, porque veja você que está em casa agora, se você não tem esse problema, algum vizinho, parente, amigo, com certeza tem, porque pessoas que se acidentaram, ou que ficaram doentes, ou que estão doentes, ou que já estavam, né? Naquela coisa chamada encostado pelo... Né? Muita gente fala, estou encostado pelo INSS. Todo esse pessoal que não consegue fazer a perícia estão sem receber. Porque o INSS corta o pagamento. E como é que essas pessoas comem? Pagam aluguel? Como é que essas pessoas compram remédios? Porque quando o cara para e está na dependência de um médico, de uma perícia, ele está tomando remédio, ele está doente de alguma forma, ou acidentado, ou qualquer outra doença. Então a coisa é muito séria, Pois não, Marco Santana? O Altair e Marco, meus amigos, e quem nos acompanha em casa, é mais um episódio que mostra que na briga entre o mar e o rochedo, sobra para o marisco. Marisco de ferro. Quem que vai num posto do INSS atrás de uma perícia médica, não vai a passeio, não vai ao shopping center, não vai para o cinema. Está ali por extrema necessidade. Como você bem observou, Altair, a pessoa precisa do benefício para poder existir, para poder sobreviver, para poder comer, para poder, né, ter uma vida digna. E nesse aspecto aí, parece que os dois lados não têm razão.
tanto o INSS, a diretoria do INSS, que já está no seu home office confortavelmente, né, se muito ali, completamente alheia a todo esse problema, não previu que esse tipo de situação ia acontecer. Quer dizer, não deu a estrutura necessária para que essas unidades voltassem a funcionar com um mínimo de qualidade, para dizer um mínimo, né? Na verdade, o necessário era uma condição ideal de funcionamento. Não foi de uma hora para outra que as agências foram abertas. Isso já havia sido anunciado há muito tempo. E, apesar desse longo período aí, o INSS não preparou as unidades para receberem tanto os profissionais quanto os segurados. E, por outro lado também, o Altair, os médicos do INSS, eu vi algumas notícias aí de que alguns fazem algumas exigências exageradas até. Eles questionam, inclusive, até a marca do álcool gel que está disponível ali para eles fazerem a profilaxia. Tem exagero dos dois lados. Existe um exagero. E, aliás, Altair, são médicos, né? Nós temos acompanhado aí a atuação de médicos pelo Brasil inteiro, na linha de frente ali, em contato direto com pessoas que estão com Covid, com situação muito grave, um nível de contágio, um risco de contágio muito grande nos hospitais. Então, esses profissionais também são médicos, então eles têm que ter as suas próprias precauções, se paramentar para exercer esse atendimento. Então, na prática, os dois lados estão exagerando. Olha, eu ouvi um representante da Associação dos Médicos aí dizendo o seguinte, olha, não tem EPIs, não foram preparadas as agências para que a gente tivesse uma segurança e a gente vai se arriscar, vai colocar mais em risco. E aí perguntaram ao médico, mas como é que os médicos estão parados, estão sem ganhar? Não estão ganhando. Normalmente o médico tem 2 empregos, ele pode até ter 2 locais de trabalho, né? E isso é permitido por lei. Mas parou no outro? Não, no outro eles continuam. Quer dizer, você para num, não para no outro. Quer dizer, num você se contagia, no outro você não se contagia. Sabe? Então eu quero aqui com muito cuidado. Os sindicatos não vão à cuidado. justiça obrigarem o INSS a cumprir as normas sanitárias ao invés de não abrir. De não abrirem. É complicado. É plenamente possível, né? Você ter lá um sindicato de classe que, ao invés de falar, olha, a justiça, eu quero que não reabra, mas ele pode fazer o pedido simplesmente para que as agências do INSS cumpram os requisitos de segurança da pandemia. Enfim, Vitor, tem muito interesse, e viu, também, por Marcos, que não foram antes também de reabrir? Né? Falou assim, já que foi anunciada tal data para voltar ao trabalho, então vamos antes para ver se o ambiente está ok aí, para a gente ver poder voltar. Olha, a incoerência é tão grande, ô Quaresma, eu quero comentar também desse lado. Lembrar vocês de que nessa pandemia toda não conseguem fazer perícia, as pessoas estão aí, passando necessidade e muita necessidade. Quando a gente fala extrema necessidade, e não é ser aqui querer fazer terrorismo, não é não. Extremas de dinheiro, de comida, de remédio. E ainda o INSS faz um pente fino geral no Brasil com 1.700.000 aposentados para saber se os caras fizeram a coisa direito lá atrás, quando se aposentaram 20, 30, 40 anos. Tem mais essa ainda. Então, é uma situação muito complicada, né? Quer dizer, não tem resposta fácil aqui. E até mesmo uma prorrogação sem a realização de perícia, uma concessão sem essa verificação também cria um outro problema, não é? E gera, obviamente, um impacto nos cofres públicos. Então é difícil, quer dizer, o que a gente vai dizer? Olha, você, INSS, mantém o benefício porque não é possível realizar perícia, ou você concede o benefício porque não presta perícia, não me parece que é essa a solução. Quando o meu xará aqui falou do serviço público, me parece que, por ser serviço público, já é essencial, né? Aliás, seria até difícil imaginar um serviço público, não é? Que não tenha caráter de essencialidade, a não ser uma tarefa, uma atividade extremamente burocrática. Mas, do contrário, se você pensar saúde, educação, segurança, tudo isso guarda relação com o caráter, com o conceito, com a ideia de essencial que nós temos. Então, esse é um ponto, esse é um aspecto. E me parece, né, eu não sei como essa coisa está sendo analisada, mas me parece que o Ministério Público Federal também poderá, eventualmente, atuar nesse sentido. Nós tivemos aqui em Santos, recentemente, uma ação
pública do Ministério Público Federal em relação à Caixa Econômica Federal. Como o INSS é autarquia federal e, portanto, desafia a competência da Justiça Federal, o Ministério Público Federal, que tutela os direitos difusos, e ali tem interesse dos idosos, dos doentes, enfim, das pessoas, pode instaurar um procedimento, alguma medida para verificar a necessidade e o cumprimento dessas decisões com vistas a retornar o trabalho e prestar o serviço à população que mais precisa. Acho extremamente necessário que isso seja feito o mais rápido possível, porque as pessoas estão sofrendo, passando as maiores necessidades de alimentação, de remédios, psicológicas, um terror desgraçado que poderia ser solucionado por falta de comando, né? Nós não temos comando. E me parece que o senhor Rolim, como presidente do INSS, é como eu dirigindo um foguete. Ele sabe tudo, quanto eu sei dirigir foguete. Deve ser de uma insensibilidade ou de uma incapacidade esse homem, não é possível. Tanta bobagem que está sendo feita por aí e ele vem, desculpa, erramos aqui, e só fica pedindo desculpas. Quer dizer, pedindo desculpa também. Olha, para encerrar esse bloco de arrependido, o inferno deve estar superlotado. Vamos para o intervalo e a gente volta já com o ponto de vista de hoje, meio ácido. Coisas absurdas acontecem nesse país no calar da noite. Nós recebemos aí um ouvinte, foi um telespectador que mandou aí, né? Que ele mandou aí para o INSS, é isso? E um auxílio-benefício. E recusaram porque estava rasurado, me parece que a folha estava rasurada. Isso demorou mais algum tempo, ele voltou a remeter esses ingressos com recurso. E até hoje não respondeu. Isso faz quanto? 90 dias? Mais que 90 dias. Então a coisa está fácil. Deixa eu mudar aqui de assunto, mas vocês podem voltar nos assuntos aí a qualquer momento. O governo de São Paulo anunciou hoje que não vai permitir o retorno do público aos estádios de futebol enquanto estiver aí, né, com a pandemia, né, durante o verde e nas fases amarela e verde. Então, sem público nos estádios, até fases saírem do verde. A última fase é o quê? Azul? Azul. Então, enquanto não ficar tudo azul, em verde e amarelo, não adianta. Não adianta você colocar a camisinha verde e amarela aí, a camiseta, né? Verde e amarela, que não vai adiantar, viu, Quaresma? Olha, me parece até que dentro dessa situação que a gente vive, uma medida sensata. Eu também não acho que está ruim, uma medida sensata, porque veja só, a gente já estabeleceu uma escala de valores aqui. Se não se cogita a volta da escola, né, educação, que é infinitamente mais importante do que o lazer, do que o futebol, em que pese o gosto, está até acontecendo lá a partida. Você só não vai ao estádio, mas você vê, enfim. Agora, se não volta à escola que diz respeito à formação das crianças, como é que a gente vai imaginar a aglomeração, ainda que seja com 10, 20%? Nós bem conhecemos os estádios, então ainda que você consiga espaçar as pessoas no estádio, as entradas continuam sendo as mesmas, os corredores de circulação. Você não tem nenhum estádio que foi pensado, construído para uma situação excepcional como essa que a gente vive. Então, em algum momento, no intervalo, lá no banheiro, não vão criar mais banheiros, né? Ou vão restringir também acesso a tudo isso, é muito complicado. Então, eu ficaria numa análise mais superficial, dizendo o seguinte: se não tem retorno à escola, que é mais do que serviço essencial, necessário à formação das pessoas, porque esse estrago da educação a gente vai ver daqui uma década, né? Daqui a 5 anos, agora. 6 anos, não é agora. Então, se a gente não consegue debater, dialogar retorno das aulas, não dá para a gente querer pensar em retorno ao estádio de futebol, né? Das coisas mais importantes, essa está bem distante, é menos importante. Olha, continuar que o Estado continua em calamidade, viu? Isso não vai para continuar. E você falou no início do programa, a gente está tendo agora o aumento dos casos. O aumento dos casos. Então, isso é preocupante também. Então, e se você acha que Vitor, você acha que o torcedor lá, como colocou o Rafael aqui, vai ficar fazendo distanciamento, preocupado, vai usar máscara numa partida de futebol? Ele vai gritar, vai tirar máscara, vai abraçar, vai se fazer a festa. Não mesmo, né? Se fizer gol, então enxerá-lo. Abraçar o outro, beija, uma beleza. Eu concordo absolutamente. Olha que eu sou muito crítico, por exemplo, a questão da restrição de horários do comércio. Eu acho que hoje, né, particularmente, resguardada opiniões em contrário, eu acho que hoje os horários dos comércios restritos
apenas prejudicam os comércios, né? Não faz sentido nenhum. E a população shopping, também. O Porque você fechar, concentra por as exemplo, pessoas. às 20 horas e não poder fechar às 22. Qual a diferença que isso faria? O cidadão que iria ali no shopping às 20h30, ele vai às 17h. Aliás, eu acho isso um absurdo. Desculpa te interromper, mas veja, quando você diminui o horário, você não Aumenta. causa. Tendência, Você não causa. Não é, ou eu sou burro demais. Não, eu Ou eu sou penso burro isso, demais, não é exatamente possível. como você. Eu não consigo entender isso. Eu já Ninguém citei entendeu aqui, isso. Eu já citei aqui, É. inclusive, Otair, um exemplo meu. Eu um dia saí, logo quando teve a reabertura, saí do escritório mais cedo, 15 para as 5, falei, olha, eu vou passar numa loja de material de escritório, que tem ali na Costa, que eu preciso comprar algumas coisas para o escritório. E eu cheguei lá, dei com a cara na porta. Falei, porque fechou às 16 horas. E aí o que eu fiz? Voltei no dia seguinte, às 11 horas, quando abria, e aí tinha uma fila com mais ou menos umas 140 pessoas na porta esperando para entrar. Ou seja, Quer dizer, não faz sentido algum. Se eu tivesse podido comprar, né, no dia anterior, não estaria ali reforçando aquela fila. Enfim, eu fiz essa questão dos horários porque realmente me parece algo sem sentido algum. Agora, a liberação dos estádios já não, obviamente que não. Né? Nós temos aí uma questão, e lembrando que existe aí uma... ninguém sabe ao certo se foi de fato isso que aconteceu, mas em Bérgamo, que foi aquele foco destruidor que teve lá na Itália, há uma suspeita né, de que a contaminação daquela... Foi no futebol, né? Foi no futebol. Foi na né? partida. Alguns milhares de torcedores que foram a uma outra cidade, né, se contaminaram em massa e trouxeram isso para dentro da cidade. Então, óbvio que essa decisão do governo do estado acertada, né, eu acho só que o governo tinha que rever essa questão dos horários dos comércios, como já disse, mas obviamente que essa decisão acertada, até porque já está tudo acabando, Otair. Daqui a pouco o futebol acabou, o campeonato acabou, não tem mais a emoção nesse sentido, então é melhor preservar mesmo, os clubes já se adaptaram a essa nova situação e é melhor do que você abrir agora e depois você ter que ficar o ano que vem de novo, por exemplo, sem torcedores, né? Mais fácil. E até agora. Permanente, né? Até o impacto que isso está gerando em relação aos próprios jogadores, você vê, porque é testagem em cima de testagem. Acho que foi ontem até, me parece que era o Flamengo lá que tinha um problema com os jogadores, não sei se era para formar banco de reserva. Enfim, então... Seis, não era isso? Acho que eram 5, né? 5 ou 6 jogadores. Então, quer dizer, até mesmo para que haja a partida de futebol já está difícil, está complicado. A gente vai levar isso para as arquibancadas a troco de quê? É só a gente pensar qual é o propósito e qual o interesse atende. É isso que a gente precisa analisar. O Vitor e Quaresma e Altair, o curioso é que quem decide, quem defende isso daí, não vai submeter ao risco de ficar numa arquibancada sujeito ao perdigoto alheio, né? Vai estar muito bem ali. Olha, quem nunca foi no estádio e recebeu um abraço de alguém que jamais viu na vida? Olha, sai o gol, as pessoas Você imagina, se abraçam, você imagina o sem se conhecer. Santana indo ver o Corinthians dele. É Corinthians, né? Corinthians. É lamentável. Nem todo mundo é Pior perfeito. ainda, que ele vai ter que pegar o metrô, a gente fez chegar lá, aqui. uma viagem até lá. A gente fez aqui e tal, tanto elogio, mas não adianta. Sempre tem. Por isso Então que ele desconta o veio ponto lá dele quando ele não vem. na Arena agora? Arena? Neoquímica, né? Neoquímica. Eu achei Na que Arena era Neoquímica. Arena nossa, porque fomos nós que pagamos. Não pagaram ainda. Não, nós pagamos, né? Eles é que não nos pagaram, o pode povo ser. pagou. E o Santana não ia dar um abraço no Vitor aqui, que também deve ser corintiano? Eu imagino. O Vitor é santista. Eu sou santista de primeira estirpe. É mesmo? Então tá bom. Agora, falando nisso em futebol, só para lembrar aqui, nessa brincadeira do Flamengo aí que teve meia dúzia quase positivado aí, colocaram os meninos aqui da base, de última hora, num jatinho, para ir substituir. O banco compor o banco. Quando o avião foi passar no Peru, não pôde passar no espaço aéreo peruano. Porque a briga Peru e Equador. E aí, rapaz, quase que deu um quiprocó aí. Olha só onde é que nós chegamos a coisa, né? Meu Deus do céu, o mundo tá louco, rapaz. A pandemia acho que deixou as pessoas mais loucas ainda. Mas, ô Santana, a gente estava falando aqui dessa coisa que eu não consigo entender. Tá certo que eu não sou provido de um QI muito grande, mas essa coisa do horário, né? Quando você restringe as pessoas do horário, o comércio, claro que você vai amontoar as pessoas.
você vai fazer um amontoado de gente, todo mundo querendo aproveitar, não é? Aquele horário para fazer compra ou qualquer que seja a necessidade de ir ao comércio. Tem gente também que não tem necessidade nenhuma, vai passear. Eu acho um absurdo. Mas, de qualquer forma, cada um sabe do seu calo, né? As pessoas passeavam nos supermercados, não é verdade? E aí, quando você restringe isso, as pessoas têm que ir todas no mesmo horário. Eu nunca entendi isso e nunca ninguém conseguiu explicar essa coisa, né? Teve alguma explicação, Santana, sobre isso? Não tem nenhuma explicação. Mas Vai completamente contra a lógica, né? Porque você vai concentrar mais pessoas num eu fico pensando, muito menor, que né? seria isso, né? Para que seria isso? Era talvez para ser o inverso, né? Para alargar o horário. Sim, se o também shopping, acho, se o shopping funcionava das 10 às 22, agora ele funciona das 8 à meia-noite, por exemplo. O que você poderia fazer? Olha, que pessoas com mais de 60 anos só podem ir Em determinado horário. Sabe, você escalonar. Agora, você não permitir que criança ou criança em tal horário, quer dizer, incrementar a higiene ali, não é? Então, agora, você fala, olha, coisas assim. vai funcionar só 4 horas. Aí o pessoal em casa fala, é só do meio-dia às 4. Todo mundo lá, juntando o meio-dia às 4. Então, não consigo entender essa lógica. Que eu estava, sábado agora, fui com a minha esposa jantar num restaurante aqui em Santos. Já está podendo, né? Já pode, né? Pode. Distanciamento e tal. Distanciamento. E o restaurante até, um restaurante grande, até que estava relativamente cheio. Mas aí deu 20 para as 11 e o garçom passou nas mesas. Olha, por favor, os senhores vão ter que se retirar, porque nós vamos fechar. E, de repente, todo mundo foi embora. Eu fiquei imaginando, mas já estavam todos aqui, ali, né? Quer dizer, ir embora ou não ir poderia embora, entrar, não ia né, fazer gente? muita diferença, né? Tem comerciante e comerciante também, né? Falta um pouco de sensibilidade aí. Mas é assim, olha, o que a gente não pode... Claro que é importante que as pessoas, nesse caso, vão aos restaurantes, porque o restaurante tem lá o garçom, o cara do caixa, e essas pessoas têm que receber. O dono tem que faturar alguma coisa, senão a economia para. Como parou, né? A economia parou. Então, é importante que você vá, que você consiga fazer a coisa mais perto do normal possível, mas sem se arriscar, né? O distanciamento é importante, a máscara é importante, o álcool é importante, todos os cuidados são importantes ainda, não é, Rafael? Exato. Se todo mundo fizer a sua parte, a coisa, mas é que não faz. pelo menos, se mantém ali no controle. A gente já vinha falando aqui, acho que foi até a vez que participamos juntos, eu, o Vita, enfim, sobre o reflexo do feriado lá de 7 de setembro, né? Então, a gente agora, ela conta exatamente 15 dias, né? E aparece esse acréscimo, esse aumento, enfim. Então, a gente precisa lembrar que existe a pandemia, né? Então, não é porque flexibilizou, algumas coisas voltaram, acho que nem voltaram ao que era antes, mas de forma gradativa vem sendo reativada, vamos colocar assim, a gente precisa lembrar disso. Se cada um fizer o básico ali, que é a máscara, o álcool e evitar essa aglomeração, manter ali um certo distanciamento, lógico, eu vou no restaurante, vou com a minha família, é o que a gente falou há pouco, se eu convivo em casa com eles, qual é a diferença ali no restaurante? Mas evitar em relação a pessoas que não fazem parte... Então, do convívio. Né? Exatamente, do convívio, né? Então, é isso que precisa ficar claro e, em relação a esse ponto, a gente não pode baixar a guarda. Tá, enquanto não vem a vacina, é assim que a gente tem que continuar, né? A gente tem que tomar todos os cuidados. Enquanto a vacina não chega, todos os cuidados são necessários. Agora, falando em vacina, o governador Dória, né, anunciou que na segunda semana de dezembro, né, a quinzena de dezembro, desculpa, na segunda quinzena de dezembro, os primeiros a serem vacinados já serão os profissionais da saúde. Ele já está anunciando aí uma data para que os profissionais de saúde, primeiro eles, são 6 milhões de doses que o Estado de São Paulo, que o Brasil vai receber, e os primeiros serão os profissionais da saúde. É um anúncio muito importante e um anúncio que me pega de surpresa aqui, ó. O diretor está me passando nesse momento esse assunto aqui, Vitor. Você que trabalha Procurador-Geral da Santa Casa, já vai ter o seu pessoal lá, né? Nós temos muita esperança nisso, Altair. Na verdade, eu creio que o governador tenha feito esse anúncio agora, pouco antes de nós entrarmos no ar. Eu acho que ele está fazendo agora esse anúncio. Mas hoje de manhã, o Dr. Davi Wipe deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, e eu até cheguei no escritório, vim ouvindo, cheguei no escritório e fiquei ainda no estacionamento lá ouvindo algumas coisas, e ele já dava alguns indícios, né, de que isso poderia ocorrer. Falou muito da vacina, falou muito
da questão da imunização de rebanho, enfim. E ele me pareceu, viu, Altair, muito esperançoso. O doutor Davi Wippe, que hoje me parece um dos maiores especialistas nessa área, do Covid-19 do Brasil, aí, né? Inclusive disse que largou lá a coordenação desse grupo que tem no estado de São Paulo, justamente para que ele possa se dedicar à literatura do tema. E pelo que ele falou ali, me deixa muito esperançoso. Eu acho que a vacina vai trazer um acalento à população, as pessoas vão se sentir melhor, a gente vai ter condições de viver uma vida melhor. Porque adaptados nós já estamos, né, Altair? Não dá para dizer que nós, quase 8 meses depois, não estejamos adaptados. Adaptados nós já estamos, mas isso não quer dizer que nós estejamos vivendo a plenitude social, que é um requisito da vivência do ser humano, né? Básico. Deixa eu só completar aqui, não é segunda quinzena, não é segunda semana mesmo. Segundo o Dória aí, na segunda semana, não é? E ele afirma ainda que até o dia 31 de dezembro deste ano agora, o Estado receberá mais 46 milhões de doses, chegando a 60 milhões em 28 de fevereiro. Já, segundo ele, abre aspas, já fizemos negociações com o Ministério da Saúde para a compra de mais 40 milhões de doses da vacina. Então o Dória está afirmando aí que começa na segunda semana e até o dia 31 de dezembro receberá mais 46 milhões de doses aí. A notícia em si parece boa, agora né, todo cuidado é pouco. Claro. Então, eu, né, humildemente aqui, só recomendaria para você falar com o seu médico. Né? Aliás, veja primeiro se o governador vai tomar a vacina, se os demais tomarão a vacina, porque os próprios médicos que lá estão e falam da vacina se medicaram com outros medicamentos que diziam não ser recomendados. Né? Então, é importante a gente tirar a questão política e cuidar só da questão de saúde. Eu, quando tiver a vacina, primeiro eu vou falar com o meu médico. Se o meu médico disser que a vacina está ok e é para ser administrada, enfim, aí sim eu farei isso. Então, é importante a gente ter cuidado, porque a gente também não pode esquecer de tudo que já passou, tudo que aconteceu e do tempo de maturação mínimo necessário para uma vacina. Né? É um recorde, em menos de um ano, você ter a descoberta, né? e conseguir essa vacina. E eu espero muito que isso seja realmente a realidade, né? E a realidade próxima em dezembro, para que as coisas retornem ao que era antes. Agora, é importante termos certeza dessa questão da vacina. Então, só para deixar as coisas, né, as claras, assim, os pingos nos is, para as pessoas não se empolgarem demasiadamente, achando que estão resolvendo um problema e, às vezes, caindo de cabeça em outro, criando algum outro problema. Santana, você vai tomar de cara essa vacina, Não, né? eu vou tomar de cara. A chinesa ou a russa? Qualquer uma que Essa, chegar. a que Essa vier. é a chinesa, No caso, a que vier. Essa Essa é a chinesa, chinesa, essa é a a chinesa. Coronavac. Agora, Nós elegemos o aqui no Vita- programa, o Santana será o primeiro a tomar. Ele vai aqui, Ele vai já testar, ficou, depois Eu vou falar com o médico e vou ver o Santana. Então, eu acompanho o Santana e falo com o meu médico. Mas todo o nós vamos Vita tomar. observou muito, o Vita não, o Quaresma observou muito bem que é preciso ouvir o médico, ou seja, ouvir a ciência. Você não pode levar em conta a mensagem que chega por intermédio do tiozão do WhatsApp, nem pelo o guardião da verdade de plantão aí, que muitas vezes está sentado na cadeira presidencial. Muito pelo contrário, você tem que ouvir os especialistas. Eu acho que essa vacina está sendo tocada por um quadro profissional muito capacitado, muito qualificado, que tem muita credibilidade, que é o Instituto Butantan, não é o tiozão da esquina ali, da quitanda da esquina, que está fazendo esse procedimento, essa pesquisa científica. É o Instituto Butantan, que tem um know-how muito grande, um portfólio imenso, um dos maiores do mundo, de viu? contribuição. Um dos maiores o do Brasil tem o maior programa de vacinação, de imunização do mundo inteiro, e a vacina contra o coronavírus vai ser mais uma. Então, para ela ser aplicada nos brasileiros, certamente ela vai passar por todos os testes de qualidade e com certeza ela vai ser segura sim, não tem dúvida nenhuma. Só para deixar claro aqui que a vacina chinesa é de uma cepa e a vacina de Oxford é outra. Não são iguais. Uma de vírus atenuado, a outra é sintética. A vírus atenuado, me parece que a chinesa é vírus atenuado e a Oxford é sintética. Então, a eficácia da vacina é que falam muito aí se realmente ela vai fazer efeito ou se não vai fazer efeito, né? Mas me parece que aquela coisa de ter algum problema de você tomar, né, nocivo à saúde,
esse parece que já está sendo descartado, graças a Deus. Vamos torcer, vamos orar para isso, e é uma ótima notícia, vamos torcer para que ela seja realmente verdadeira e se faça, né? Não que o governador esteja mentindo, não é isso, né? Mas que realmente nada aconteça, nenhum problema diverso aconteça até o dia 31 de dezembro ou até a segunda semana de dezembro, ok? Vamos fazer um intervalo. Antes do intervalo, eu quero mandar um abraço aqui ao comendador João Alberto Rodrigues, né? Meu amigo ex-juiz sindical aqui de Santos, o comendador João Alberto, meu amigo particular que está nos vendo agora, e também o Escandon, que é presidente da Associação Amigos da Água. Os dois estão aí na audiência. Muito obrigado a todos vocês. No intervalo e a gente volta já. De volta aqui com o ponto de vista desta quarta-feira, 23 de setembro. Mandar um abraço aqui ao Luigi de Vaio, né? Que está nos assistindo aí. Luigi, um grande abraço a você. E já, o jogo, qual foi, Vitor? Lembrando que o Luigi é o nosso consultor para assuntos futebolísticos italianos. O jogo foi Atalanta e Valência pela Champions League. Aquele que teve a contaminação aí. Realizado no San Siro, em Milão. As pessoas foram até o San Siro se abraçaram, e ao retornarem... se beijaram lá e pandemia total. Luigi, um grande abraço a você. Abraço, meu amigo. Vitor, vamos continuar aqui com você. A Santa Casa, me parece, está aí com um novo centro cirúrgico que tem inauguração no próximo sábado. Sexta-feira, às 18 horas. Tá, tô querendo mudar a data aqui, desculpe, viu? Na verdade, Altair, uma grande, talvez aí, dos últimos tempos, os grandes feitos aí do provedor Ariovaldo Feliciano, da Santa Casa. A Santa Casa que tem o maior centro cirúrgico da região, né? E hoje será entregue, na sexta-feira, né? Será entregue totalmente reformado, totalmente reequipado, né? Um centro cirúrgico realmente de primeiro mundo, que não perde para nenhum outro hospital, inclusive os grandes hospitais de São Paulo. É um orgulho muito grande para a Baixada aqui. A Santa Casa que mesmo diante de todas as dificuldades vividas pelos hospitais durante a pandemia, né? Os hospitais sofreram muito porque tiveram aumento nas suas despesas e queda nas suas arrecadações, né? Diminuíram-se as cirurgias eletivas, enfim. E mesmo assim, a Santa Casa continuou tendo capacidade de investimento e foi isso que o provedor Ariovaldo fez e vai entregar sexta-feira agora. Enquanto você fala aí, deixa eu mostrar algumas fotografias, algumas fotos, né? Fotografias, algumas imagens aqui da Santa Casa, do novo... Depois? Pode ser depois? Desse centro cirúrgico? Sim, tá aí. Olha que coisa bonita. Olha aqui, são fotos aí maravilhosas. Pode descrever. O centro cirúrgico da Santa Casa, ele tem... Porque eu vou ficar meio perdido aí, né? Duas alas, né? E aí foi reformada a primeira ala e agora será entregue essa segunda aula, que é a ala maior, né? Então, completamente reformado. Do batente da porta a todos os equipamentos. Realmente algo que... Isso é um centro cirúrgico? Isso é um centro cirúrgico. É uma das salas dentro do centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico é um complexo. Essa é uma das salas. Mas salas de cirurgia. Salas de cirurgia. Muito diferente. Hoje está muito mais, né? Acho que tecnológico, né? Também. É até você vendo assim, a coisa fica mais leve, né? Que era muito pesado antigamente no centro cirúrgico. E algumas salas já especificamente para cirurgia por vídeos, né? Com toda a iluminação destinada para isso aí. Enfim, realmente um grande Essas imagens realmente são muito bonitas. E parabéns aí ao Ariovaldo, né? E a toda a diretoria da Santa Casa, de uma forma geral aí, por essas conquistas tão importantes. Segundo o Rafael Vitor aqui, esse centro cirúrgico não fica devendo nada aos grandes hospitais da capital. Quer dizer, é um feito muito importante para todos nós da Baixada Santista, um orgulho. Já nos orgulhamos muito da Santa Casa, mas é de uma importância muito maior do que só ter orgulho, né? É na prática do dia a dia que a Santa Casa vem salvando vidas há muitos anos, né? É isso aí. Parabéns a vocês por essa conquista tão importante. Rafael, quer falar alguma coisa? Eu quero cumprimentar, parabenizar a Santa Casa. A gente só não quer usar, né? Eu espero não precisar. Mas não precisar. Usar, não é? Se precisar, tá lá, mas se né? precisar, exatamente. Eu acho que é uma percepção comum, Altair, a mudança, né, que se verifica na Santa Casa nos últimos anos e com a gestão do provedor Ariovaldo, enfim, ali ganhou
eu vou dizer, ganhou uma estrutura muito mais empresarial ali, uma questão de gestão, algo mais profissional. A gente sabe que mantém toda aquela estrutura de filantropia, irmandade, enfim, mas sem se descuidar dessa natureza que é importante, que rotula a Santa Casa, se eu não estou enganado, acho que é a mais antiga, é a primeira do Brasil, não é? Do Brasil. Mas aliado a essa característica do hospital, uma modernização que é muito bem-vinda, aproveitando o que tem de mais, né, de ponta aqui, de mais novo na ciência, na medicina. Então, para nós, santistas, como você disse, esperamos não precisar usar, mas se tivermos que usar, aqui estamos bem assistidos. Com certeza. Um abraço, então, ao provedor Ariovaldo. E deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Capu de Casa. Parabéns aí, Augusto, também pelo trabalho que você vem desenvolvendo, a todos vocês da Santa Casa. Muito obrigado, Em nome do Sim, Rafael, Xará aqui, a gente quer cumprimentar a Levarei todos. ao provedor e ao Augusto. com Tá certeza. ok? A todos os demais também. Sim, da a toda a diretoria, muito né? importante. Um abraço nosso. A todos eles um trabalho importante. Fica aqui, às vezes, não dá para colocar o nome de todo mundo, não saberia, né? Iria faltar, mas em nome aqui, o Vita leva o nosso abraço a toda a diretoria aí, na pessoa do Ariovaldo, do Augusto Capu de Casa, ok? Às vezes eu me pego, rapaz, o quanto eu tô velho, né? Eu tô chamando imagens aqui de fotografia. Você viu? Viu aí? Que maravilha, ô Santana, você viu? Às vezes eu me pego. Não, isso é a idade. É a idade. Gente, olha, uma coisa séria, muito séria, para a gente encerrar o programa de hoje. O desemprego aumentou 27,6% em 4 meses de pandemia, isso pelo IBGE. Começamos com você, Rafael. Rafael Quaresma. Porque Rafael, os dois olham para mim, qual Rafael? Não. E se você falasse o Viva, a gente só ia mudar uma letra, então, porque ia ser o Vita e o Viva, né? Dá para ser mais próximo ainda. Tudo bem que o dele é com PH, o meu é com F, mas pegar meu último sobrenome, ela fica quase xerox aqui do meu xará, né? Porque é Rafael Vita e Rafael Viva. É que o meu fica mais o Quaresma aqui. Mas, enfim, Altair, brincadeiras à parte aqui, falando sério, porque esse assunto é preocupante. Infelizmente, é alguma coisa que já era esperada, né? Quer dizer, quando começou um número muito grande, né? Sim, 27%, sim. né? O aumento é de 27%, né? Em cima do que nós já tínhamos. Aumento de 27%. Então, isso já era, não é, alguma coisa esperada. Eu acho que não se tinha a mensuração do percentual, do aumento, né? Se aumentar 10, 20, 30, mas que aconteceria um reflexo imediato, basta nós vermos a quantidade de empresas que fecharam, né? Então, o pessoal brinca lá com o CPF cancelado, vê o que tem de CNPJ que foi cancelado, que foi encerrado. E, sobretudo, os menores ali, né? Quer dizer, os microempresários individuais, aqueles que fazem a diferença na movimentação da própria economia. A gente, lógico, precisa ter atenção, cautela em relação aos grandes, mas os pequenos têm um poder de penetração muito maior. E quando falta essa atividade, o efeito também é em cascata, né? Você gera um efeito ali em cadeia, como você disse, em relação ao restaurante. Não tem o garçom, não tem o funcionário, por sua vez isso vai se refletir em outros comércios, enfim, são pessoas que acabam deixando de fazer a economia girar. Então, o que se espera é que nessa próxima medição, enfim, daqui para frente, a gente já tenha passado pelo pior, né? Eu acho também que o cenário da quarentena, tudo isso que nós vivemos... O pior já tenha passado. Né? Já tenha passado. Então, como esse dado reflete esse período que nós já vivemos, talvez nós tenhamos experimentado o gosto mais amargo desse número. Agora é, paulatinamente, gradativamente, ir recuperando. É fácil? Não é. Mas é necessário que outras medidas sejam tomadas e aí, em especial, pelo governo federal, não é? O governo federal tem ferramentas, mecanismos de maior penetração na sociedade que o governo estadual, municipal não possui. Só para colocar aqui as regiões mais atingidas, norte e nordeste do país. Não era surpresa, né? Isso também não é novidade nenhuma, que seriam as primeiras regiões a sentirem mais esse problema. Pois não, Santana? O aumento do índice de desemprego no Brasil durante a pandemia era uma questão mais do que esperada, até porque a atividade econômica no Brasil praticamente se reduziu a zero ali, né? Ficamos apenas com os serviços essenciais, alimentação e assim por diante, mas a atividade econômica em si mais pujante, ela interrompeu sua atividade.
Agora, o problema é que o que vai acontecer daqui para frente. A recuperação econômica do Brasil vai ser muito traumática, vai demorar muito e bem diferente do que fala o Luiz Paulo Guedes, de que vai acontecer aquela evolução em V, né? Cai e depois evolui rapidamente. Muito pelo contrário, o Brasil está enfrentando a maior fuga de capitais na história recente dele. Sim. Na Bolsa de Valores, eu tenho um dado aqui, Altair, o investimento de estrangeiro na Bolsa de Valores do Brasil foi o maior desde 2006, quando teve uma crise financeira mundial muito grande. Os investidores estrangeiros retiraram nada menos que 87 bilhões de dólares da Bolsa de Valores entre janeiro e 17 de setembro deste ano. Quer dizer, menos investimento, menos capacidade de produção, menos geração de emprego e a tendência é que a economia do Brasil ela patine durante um bom tempo. Isso aí por conta das incertezas que o investidor estrangeiro e também o brasileiro tem no cenário brasileiro. O governo federal ele patinou muito no enfrentamento dessa crise. O investidor não sabe o que vai acontecer, não sabe quanto tempo a gente está falando aqui de restrição aos estádios, mas também restrição em outros setores da economia também. Então a gente não sabe ainda o grau de extensão, a duração dessa crise. Então o Brasil vive uma incerteza muito grande e a tendência, infelizmente, é piorar e essa taxa de desemprego continuar muito alta. Rafael Vitta, ouvi-lo você também nessa análise aí desta fuga de capitais e também desse desemprego que é muito forte, essa taxa de 27%. Eu concordo com o Marcos, fico também com essa tese de que creio que a gente ainda vai patinar algum tempo. Eu acho que nós temos, por exemplo, um dado que eu vi recentemente de alguns empresários do setor de turismo, né, e estava lá liderado pela CVC, salvo engano, e eles tinham uma estimativa de que só retornaria aí a algo parecido com a normalidade em 2023. Né? E até lá, como é que as pessoas fazem? Isso, né? porque se Meu eu Deus, salvo engano, se a memória não me atingir, o setor de turismo no Brasil representa acho que 6% do PIB. Então, se nós temos algo aí que só vai retornar em 2023 só para a gente ficar no turismo, né? Sem falar dessa questão dos investimentos estrangeiros que, obviamente, são retirados pela falta de estabilidade econômica e uma série de outros fatores. Enfim, acho, não torço para que isso aconteça, mas acho que o Santana tem razão nessa questão. Tá. Bom, deixa eu mudar aqui. Santana, ontem saiu uma pesquisa da Tribuna. Né? Exatamente. Amanhã sai uma pesquisa IPAT. Badra aqui em Santa Cecília para a cidade de Santos. Amanhã é isso? Estou correto? Exatamente. Amanhã sai aqui, Santa Cecília Badra, uma pesquisa para a cidade de Santos dessas eleições. Ontem, o Instituto da Tribuna, né, o IPAT, fez uma pesquisa, São Vicente, é isso? Exatamente, mostrou um resultado bem embolado. Bem embolado, os três juntos, empate, né? Apesar de não ser um empate numérico, é um empate técnico aí, que enquanto o terceiro pode estar em primeiro, enquanto o primeiro pode estar em terceiro. Então, os números são os seguintes. Solange Freitas, jornalista, com 20,2%. O atual prefeito, Pedro Gouveia, 17,1%. E Caio Amado, 15,1%. O que me chamou a atenção foi a intenção de voto no ex-prefeito Billy, que busca voltar à prefeitura de São Vicente, 0,4%. Bom, os números estão aí e é para você analisar em casa, né, e acompanhar aí essa tendência do eleitorado. E pesquisa, a gente sabe, né, é uma tendência muito forte e que a gente precisa respeitar. Mas temos muito pela frente ainda, né, Rafael? Sem dúvida, né? A campanha realmente começa domingo, né? Domingo, dia 27. Domingo que aí está liberado para fazer campanha. Então a partir daí que as pessoas vão se inteirar. Dizer né? que é candidato, sou candidato, por enquanto é pré, né? Por enquanto é pré, exato. Que também é alguma coisa ali da nossa legislação que é não querer enxergar o óbvio, né? Era mais fácil já trabalhar. Né? As pessoas, grande parte, já tem tanta dificuldade em entender essa situação e aqueles que podem auxiliar e resolver complicam mais. Então, para que essa ideia de pré-candidato? E o que vai mudar? A gente falou da questão do horário do shopping, eu também, particularmente, não
não entendo o que muda a pessoa falar que é pré-candidata hoje e candidata no domingo. Enfim, é uma coisa, então não tenho esse discernimento, essa evolução, como disse o Altair, para acompanhar. Agora, em relação à pesquisa, só um dado aqui objetivo, comentando a pesquisa, é que dos 3 que estão ali empatados, né, chama a atenção uma candidata que nunca foi candidata. A né? Solange. A Solange. É a Solange. E vem da televisão, né? Vem da bem, mídia. Mas o Caio já foi candidato e teve uma boa votação. Tem um recall muito grande aí. E o prefeito que é candidato à reeleição e que em tese tem uma, como é que eu vou dizer ali, uma situação mais favorável, ao menos em tese, embora se nós lembrarmos a de 2016, o Santana falou do Billy, né? O Billy não foi candidato à reeleição, ele nem disputou a reeleição. Então, quer dizer, é uma coisa também muito difícil de acontecer. É difícil não disputar e é difícil aqueles que disputam não se reelegerem. Então, aqui em São Paulo, ou em São Vicente, se promete fortes emoções aí ao decorrer da eleição. O diretor está me lembrando aqui que no domingo, a chapa, você vai ter, se a chapa estiver registrada e com CNPJ, senão ninguém é candidato a nada, né? Verdade. Aliás, só para complementar tem que ter CNPJ agora. O que o nosso querido Rafael Quaresma disse, eu acho o seguinte, Rafa, a nossa legislação eleitoral, ela tem uma tendência de achar que o nosso eleitor é meio ignorante, né? Porque é tanta regra... É burro, né? Eu quis usar uma palavra menos impactante. Eles acham que é burro. Mas, veja, é tanta regra visando proteger o eleitor e, no fim, embola tudo e só prejudica. Também tenho essa opinião. Encerrar o programa, alguma coisa mais queira acrescentar em 30 segundos, Santana? Boa tarde, até amanhã. Amanhã você vem, Santana? Altair, uma alegria, viu? Revê-lo, participar aqui. Um abraço a todos. O Rafael Vita. Um abraço, Altair. Santana, muito obrigado, viu? Obrigado, não falte mais, amanhã. por favor. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Amanhã, querendo Deus, às 13h30, a gente está de volta com mais um Ponto de Vista. Até lá e muito obrigado.